Direto no assunto. Pode acreditar. Inscreva-se no canal Paulo Mesquita no YouTube. Curta, comente, compartilhe. Vamos levar mais longe nossas posições e opiniões. Direto no assunto, com Paulo Mesquita. Direto no assunto, por você e para você, na sua Independência FM 94,7. Eu sei que nem sempre, isso é uma coisa lógica, que nem sempre aquilo que a gente fala por aqui tem aceitação, ou tem apoio, ou tem um entendimento igualzinho o nosso. Porém, é interessante que a gente possa trazer o esclarecimento sem mágoa, com toda calma, explicando para as pessoas de que há uma necessidade urgente por uma questão de sustentação, de uma observação e de uma preocupação com o andar da própria humanidade. Quando a humanidade se desumaniza, olha o risco que ela está enfrentando. E há uma luta constante e geral para a desumanização da própria humanidade. A partir do momento de que o feto na barriga de uma mãe passa a ser menos importante ou tratado relativizadamente por pessoas como alguma coisa que não seja um crime tão hediondo, tirar a vida de um inocente, e aqui eu não quero nem colocar em questão o meio pelo qual esta pessoa ficou grávida. Esta mulher ficou grávida, pessoa não, mulher. Quem fica grávida é a fêmea, somente, e não tem para onde correr e não tem como mudar. Não há possibilidade de mudar, viu? Só quem engravida é a fêmea e está pronta, porque Deus fez ela para ser assim, certo? Então tá certo. Então, já feito esse adendo, vamos continuar aqui observando, né? E quando a gente olha, não apenas no Brasil, mas em muitos lugares do mundo, há uma ideia de destruição da própria humanidade, assim como o gafanhoto, assim como o cupim destrói a madeira, de dentro para fora, sabe? Destruindo a sociedade a partir das bases. Infelizmente, isso é uma instrução que acontece nas políticas por aí afora, mas temos uma luz de esperança. Graças a Deus, a maioria das pessoas já está observando e vendo, inclusive a maioria das autoridades constituídas pela vontade do povo, já está vendo, no caso a maioria, está vendo que a continuar desse jeito haverá uma insolvência da própria humanidade, uma insolvência da própria sociedade. Observe que não é querendo ser aqui saudosista, nem juvenóia, essa coisa, né? Mas a gente observa um período que está atrás aí, curto, um período que não faz parte nem ainda daquela história e tal, quando as famílias, os pais tinham mais respeito pelos filhos e vice-versa. Quando os filhos tinham um grande respeito pelos pais, lutava, morria pelos próprios pais. E hoje o que se vê, as manchetes, né, a coisa mais horrenda é pai violentando filho, filho matando pai. E se bem que já é uma fala que vem lá de trás, né? Lá de trás da Bíblia, quando alguém perguntou assim a Jesus: ei, Jesus, como é que se vai ver aí o sinal do fim dos tempos? Ele disse: olha, quando você vê que o céu está ficando escuro, ou seja, aquelas nuvens escuras, você percebe que ali poderá chover, né? Porque a nuvenzinha branca normalmente é uma névoa, uma fumaça e tal, mas normalmente não é uma nuvem de chuva. Agora, quando o céu fica escuro, quando a nuvem é escura, aí você percebe que dali pode vir chuva. Foi isso que Jesus disse. Preste atenção, quando você vê que as nuvens do céu estão escuras, você tem certeza que você tem uma previsão aí que poderá chover. Então, quando você ver essas coisas acontecendo, observe que está muito próximo de haver uma resolução daquilo que a Bíblia está dizendo.
Olha, hoje está mais do que, infelizmente, com dó a gente diz, do que normalizado esse negócio de pai contra filho, filho contra pai. A desaprovação, não é desaprovação que eu quero dizer, mas a desumanização da própria humanidade. Você vê que a coisa está destrangolada de um jeito que hoje, você vê, eu vi esses tempos para trás, aquele médico Varela, né? Um grande médico, aquele que fez parte do programa da Globo e tal, ele falando em leite humano, porque não pode dizer leite materno. De poder pode. Mas olha como os homens estão traçando palavras, metas, e essa coisa para destruir o próprio sentido das coisas. A medicina sabe, a ciência sabe muito bem que só pode engravidar a fêmea, não tem outro jeito. E aí só pode dar leite a fêmea, a mãe, não tem como ser diferente. Porém, por uma política, aí eles dizem, política de que, meu Deus, tolerância, inventa o nome. Esse negócio de nome aí é fácil deles inventar. Inventa o nome. Em política de tolerância, como que se eu disser que a mulher é mulher, estou sendo intolerante com alguém. Meu Deus do céu. Eu não estou dizendo que aquele que não se sente ou que quer, que tem uma opção diferente, não tem o direito de viver. Claro que tem. E ser do jeito que quiser ser. Agora, o que não pode é essa forçação de barra de dizer que até o natural precisa ser ignorado. O natural precisa, sabe, aquele negócio maluco, doido. É muito louco isso. Alguém diz, por exemplo, você não pode mais chamar uma mulher feminina, uma mulher. Não é que não pode, né? Eles querem que você não possa. E aí agora chega também a tal da linguagem neutra, para misturar tudo. O cara não aprende nem português normal. Aí vai agora desfazer tudo que aprendeu para tentar dizer que não é assim. O todos já não é todos, é uma coisa diferente. Esses tempos para trás, inclusive, né? Coisa que não acontece mais, né? Fui fazer uma entrevista aqui ao vivo e a pessoa, com todo respeito, né? Ele não vai demorar a dar uma entrevista aqui no meu programa, pelo menos ao vivo, pode ter certeza que ele não dá mais. Porque ele foi cumprimentar e usou a linguagem neutra. E aqui nós não temos linguagem neutra. A gente só tem linguagem normal, português, porque já dá para entender tranquilamente. Se quiser dizer todos e todas, beleza, não tem problema. Agora, botar a linguagem neutra no meio, aí não dá. Aqui não. No meu programa, não. Certo? De jeito nenhum. E não é nenhuma imposição, não. Eu estou seguindo apenas aquilo que é o normal das coisas. Então, vocês já observaram, você pai, você mãe, que há uma forçação de barra para tirar o seu filho dos seus braços, do seu convívio, da sua administração, da sua autoridade, para moldar o filho conforme o Estado quer. Olha que coisa maluca, e está acontecendo isso. O que nós precisamos fazer? Precisamos sim lutar para que os políticos conservadores possam continuar a ganhar e segurar essa devastação das famílias, destruindo e destroçando as famílias a partir de uma relativização dos costumes, do direito de pai e mãe de educar o seu próprio filho, de querer que o Estado é quem deve fazer acontecer, dizer como ele tem que ser, como não tem que ser, e sabe, essa libertinagem constante e total na música, na cultura, em tudo que você imaginar. Nós precisamos lutar para que o bom costume possa continuar. Não é nada de agressivo e tal, mas aquilo que é saudável para a estabilidade social, para o equilíbrio da própria sociedade, para a manutenção da própria humanidade, não podemos abrir mão. Porque quando a humanidade, os homens, quando a Bíblia diz lá no início, o Senhor dizendo assim para Adão, crescei e multiplicai. Você acha que é crescer e multiplicar como? Produzir filhos, amigo. Produzir filhos. A partir do momento que a sociedade se tornar estéril, ou seja,
Porque homem com homem não tem perigo de gerar filho. Mulher com mulher também não tem. Não estou dizendo aqui que quem quiser se relacione como quiser, e quem sou eu para ter o direito de... Eu nem ignoro. Cada um vai viver do jeito que quiser, e as consequências também do jeito que a pessoa plantar. A lógica é essa das coisas. Porém, há de se convir que cientificamente, se o mundo começar a pensar muito desse jeito, daqui a pouco a sociedade vai se acabar. Porque quando parar a produção, vai se acabar. Porque daqui a pouco, meu amigo, não brinque não. A natalidade está caindo constantemente. O Japão já está preocupado, investindo muito na natalidade das pessoas, porque a natalidade lá caiu de uma maneira que está prejudicando o próprio Estado, a sobrevivência do próprio Estado do Japão. Entendeu? E assim é a vida. E assim está Mas por quê? Por causa de uma ideia equivocada e sempre lutando para esse novo modus de sociedade, e que não vai funcionar. Tem que continuar conservando aquilo que Deus colocou para ser conservado. O que está escrito, e não é à toa que foi escrito lá na Bíblia, viu? É a base de todo conhecimento. Este é o nosso Direto no Assunto. Pode acreditar. Direto no Assunto. A verdade que você precisa saber. A história que você precisa aprender.